Fé profética. A fé profética, cuja base e origem são eternas, situa-se no contexto invariável de regras e prática que é a Bíblia Sagrada. Dentro de um projeto definido, enquanto que a fé histórica é tão inconsistente que se desagrega com a mesma facilidade do barro, figura do homem na sua temporalidade. A era apostólica vivida pela igreja primitiva não tinha rótulo religioso, e os que se convertiam ao cristianismo eram doutrinados no sentido de que fossem evitadas as distorções da fé e a forma como deveriam se comportar diante da doutrina pagã dos seus dominadores do Império Romano, bem como das tradições religiosas dos judeus, que se baseavam na lei do Velho Testamento, cuja estrutura doutrinária se baseava nas obras da lei. A carta aos Hebreus foi a eles dirigida porque as seitas que representavam a religião dominante tentavam impor todos os conceitos do Velho Testamento. E alguns hebreus tinham se convertido ao cristianismo e precisavam entender que o Evangelho de Jesus veio para inaugurar uma nova fase, estabelecendo uma nova ordem de coisas. Afastando, portanto, todas as dúvidas que existiam no Velho Testamento embutidas em sua doutrina. Nos primeiros capítulos da Carta aos Hebreus, o autor apresenta Jesus como superior aos anjos e como sumo sacerdote perfeito, tirando qualquer dúvida quanto à superioridade com relação aos patriarcas, reis, sacerdotes, sacerdócio levítico, enfim, toda a doutrina da lei, apresentando Jesus como substituto de toda a lei, quando inaugura uma nova aliança de origem interna, Melquisedeque, e não humana, segundo Arão, cujos sacrifícios estavam abolidos, bem como os rituais do culto levítico, porque tinham tornado estranhamente exteriores e não iriam interessar a Deus, já que um caminho novo estava sendo aberto da fé por meio de Jesus. A palavra fé não é usada no Velho Testamento, nem era conhecida pelos judeus, embora se saiba hoje, estava implícita em alegorias tipológicas e em todas as partes do culto judaico. A definição de fé que surge no verso 1 do capítulo 11 da Carta dos Hebreus e se robustece em toda a descrição dos atos de fé de uma galeria de homens chamados heróis da fé, saltando para o capítulo 2 na conclusão dos atos daqueles heróis, que viveram em busca de uma pátria que não era terrestre, atos que foram aperfeiçoados pelo sacrifício de Jesus, conforme o verso 14 do capítulo 11, porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. A partir de Jesus, a fé ficou estabelecida como base no cristianismo e do ensino cristão, excluindo de uma vez por todas as ideias de obras concebidas pela lei como base do culto judaico, que levou também o apóstolo Paulo a divulgar a nova doutrina disposta na carta aos Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A fé é, portanto, um agente de união criado por Deus no propósito de resgatá-los para a eternidade, ou seja, um elo entre o Criador e as criaturas. Uma vez compreendido esse conceito, somos convidados a aplicá-lo como um firme fundamento na nossa vida cristã. E é isso que veremos no devocional de amanhã. Hebreus 11, a partir do versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência, grego, semente, será considerada. Gênesis 21, 12. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuramente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais,
pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes ou incrédulos. Amém. Esta leitura foi tirada de um devocional chamado Uma Casa Edificada sobre a Rocha. Ela está no aplicativo da Bíblia e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem ler mais. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!